Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui para estarmos trazendo uma palavra para vocês e hoje o nosso assunto é bem polêmico. Nós estaremos falando hoje sobre casamento e divórcio. E quero começar deixando para vocês um versículo que se encontra registrado no livro de Malaquias, no capítulo 2, no versículo 16, onde está escrito que Deus, ele abomina, ele odeia o divórcio ou o repúdio, como está escrito em algumas versões. Mas eu quero começar dizendo para vocês que o casamento, ele é uma aliança. Ele é uma aliança social. O casamento é uma aliança monogâmica. O casamento é uma aliança espiritual. E o casamento também, ele é uma aliança emocional. Essas 4 coisas que eu disse aqui a princípio nesse nosso vídeo sobre casamento, ele é muito importante, porque o casamento ele é de fato uma aliança social, porque a família ela está inserida num contexto que nós somos uma sociedade. Também o casamento ele é monogâmico, porque ele é feito entre um homem e uma mulher. E é espiritual porque foi instituído por Deus. E também ele é emocional porque ele trata das nossas questões emocionais. Mas eu quero dizer também para vocês 4 verdades sobre o casamento. A primeira verdade sobre o casamento é que o casamento ele é instituído por Deus. O divórcio não. O casamento ele expressa a vontade de Deus. O divórcio não. O casamento é uma ordenança divina. O divórcio, ele é tolerado por causa da dureza do coração do ser humano. A incapacidade que o homem tem de perdoar não é nem por causa do adultério, como costumam alguns querem dizer, mas é por causa da incapacidade que o homem e a mulher têm de perdoar. E a 4ª verdade sobre o casamento é que o casamento, Deus o ama. Deus ama o casamento porque ele nasceu no coração de Deus. Mas ele odeia o divórcio. Como está registrado no versículo que eu citei dos amados irmãos na abertura desse vídeo, de Malaquias 2 e versículo 16. E o casamento, amado, ele está fincado, ele está alicerçado em 4 pilares. Nesses 4 pilares que eu gostaria de estar compartilhando com você neste momento. O primeiro pilar do casamento é que ele é heterossexual, ou seja, um casamento ele é entre um homem e uma mulher. Não é entre um homem e um outro homem, ou uma mulher e outra mulher, de maneira nenhuma. É a união de 2 pessoas de sexo oposto. É um homem e uma mulher. Por isso, o casamento, ele é heterossexual. O casamento também, amados, ele é monogâmico. A Bíblia diz, deixar o homem, o seu pai e a tua mãe, unir-se-á a tua mulher. Não diz o texto sagrado, unir-se-á as suas mulheres. Não, o texto foi bem claro, ele foi bem taxativo, ele foi bem incisivo ao dizer que o homem vai deixar a casa dos seus pais e vai unir apenas a uma mulher. E essa mulher vai cuidar dela, viver com ela, até que a morte o separe. Mas, queridos irmãos, o casamento também ele é monogossomático. Por que ele é monossomático? Porque os 2 formam uma só carne. É muito mais do que juntar 2 partes. O casamento são 2 partes que se fundem para serem uma só em Cristo Jesus. Por esta razão, ele é muito mais profundo do que unir 2 partes.
ele é monossomático, ou seja, duas partes que se fundem para ser apenas uma. Isto é o casamento. O casamento, do ponto de vista bíblico, ele é indissolúvel. O que Deus uniu, não separe o homem. As pessoas podem até se separar, podem até casar-se novamente, mas no ponto de vista bíblico, no ponto de vista espiritual, o que está no coração de Deus é que as famílias, o casamento, ele é indissolúvel, porque o que Deus uniu, o homem não há condições ou meios para que possa, então, dividir ou desfazer algo que nasceu no coração de Deus. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora, amados. Por que é que Deus odeia tanto o divórcio? Por que esse texto de Malaquias que eu citei foi tão incisivo ao dizer que Deus abomina, que Deus odeia o divórcio? Em primeiro lugar, por que é que Deus odeia o divórcio? É porque o divórcio ele é uma guerra fria, guerra verbal, guerra física, onde os cônjuges, onde os filhos são todos machucados nesta guerra. E você sabe que em uma guerra, alguns saem feridos e outros são mortos. Portanto, Deus odeia o divórcio porque ele é uma guerra. Segundo lugar, segundo motivo por que é que Deus odeia o divórcio, é que o divórcio ele é uma apostasia do amor. Em outras palavras, é rejeitar aquele que um dia foi desejado. Por esta razão, amado, Deus então abomina o divórcio. Mas ainda existe uma terceira razão por que Deus odeia o divórcio. É porque ele é uma violência contra os cônjuges, violência contra os filhos. E nesta separação, os filhos são os que mais sofrem. Um vai para um lado, outro vai para o outro lado, e os filhos ficam às vezes à mercê da própria sorte, sendo criado por avós, criado por tios, criado por primos, por parentes mais próximos. Então o divórcio ele é uma violência contra o cônjuge, ele é uma violência contra os próprios filhos, é uma violência contra a família. E em quarto lugar, Deus abomina, odeia o divórcio, porque ele é um terremoto, é uma tsunami. Aonde o divórcio passa, ele faz um estrago violento. Ele desinstala, desagrega aquela família que era alicerçada, aquela família que era uma família unida, uma família bonita, ela fica quebrada, ela fica partida. Cada um vai para um lado. Por isso o divórcio ele é considerado ou comparado com uma tsunami, com um terremoto. Por essa razão, Deus abomina o divórcio. E eu quero dizer para vocês que essas razões pelas quais eu compartilhei com vocês neste vídeo não são as únicas. Tem muito mais razões do porquê que Deus abomina o divórcio. Mas eu quero agora, em último lugar, dizer para você por que Deus abomina o divórcio. Porque o divórcio, ele desfaz algo que nasceu no coração de Deus. Família, o casamento é projeto de Deus. E se o casamento, a família é projeto de Deus, o homem não tem que colocar o seu dedo ali para desfazer, desestruturar, acabar com algo que brotou, que nasceu no coração de Deus. Por essas razões e outras mais, Deus abomina o divórcio. E eu quero, neste momento, dizer para você que está me acompanhando neste vídeo, que você possa lutar pelo seu casamento, lutar pela tua família. Não deixe que Satanás te dê uma rasteira. Não deixe que Satanás acabe com a tua família. Peça a Deus, Senhor, cubra o meu casamento com o teu sangue.
Cubra a minha família com teu sangue. Me protege, Deus. Não deixe a tua família acabar. Que Deus te abençoe poderosamente. Você e toda a tua família. E você que me acompanhou até aqui nesse vídeo, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like. Compartilhe os nossos vídeos. Nos ajude a evangelizar usando essa ferramenta poderosa que é a internet. Muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe poderosamente a sua vida e toda a sua família.